E aí, tudo certo para mais uma aula de raciocínio lógico? Vamos falar sobre álgebra proposicional. Na verdade, a nossa segunda aula, né, sobre esse assunto. Agora que nós já temos praticamente aí todas as proposições compostas, agora nós vamos trabalhar em cima, então, exatamente da álgebra proposicional de forma mais completa. Então já acompanha comigo essa primeira questão que diz assim: considere A, B e C três proposições falsas. Qual o valor lógico da proposição D? E aí ele me dá essa proposição toda bem grande ali, né? E aí nós temos as alternativas. D não tem valor lógico, o valor lógico é falso, não é possível determinar o valor lógico de D, ele é verdadeiro, ou D é verdadeiro e falso. O que nós já sabemos? Independente da situação, olhei para essa questão, eu já sei que ela vai ter só duas alternativas. Então, esse é o princípio básico do raciocínio lógico. Ela não vai ter valor lógico? Claro que vai. Então a letra A já está fora. Não é possível determinar o valor lógico? É possível sim. Ela pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então nós já estamos entre duas alternativas. Alternativa B e alternativa D. Esse tipo de questão é colocado em provas de concurso, por quê? Porque tem muita gente que não estuda raciocínio lógico e chega na hora, ela não tem uma noção sobre o valor lógico das proposições. A pessoa vai na cara e na coragem, dizendo que raciocínio lógico é uma coisa meio óbvia. Não, ele tem regras muito bem estabelecidas. Olha só o que a gente tem que fazer então. Vamos aqui reescrever essa proposição. Olha o tamanho dela, né? Como fica. O que eu já sei? Eu sei que o valor lógico tanto do A, do B e do C, ela, no caso ali, né? Essa questão me deu que o valor falso é falso. No caso, né? O valor de cada uma delas. Então vamos colocar ali. A, B e C é falso. Vamos agora reescrever essas proposições trocando esses valores, certo? Então vamos lá. Vamos reescrever eles aqui, abrindo o colchete, exatamente como manda o figurino. Então vamos lá. Abriu o colchete, vamos colocar ali, abre parênteses. No lugar do A fica falso ou não falso. Vou fazer bem passo a passo. C e somente C. Ali no lugar da proposição B, vamos colocar o quê? Falso também. Fecha o colchete. C e somente C. Agora abre de novo o colchete, vamos lá. B e não A, o que vai ser? Falso e não falso. Fecha parênteses. Agora tem ali a condicional e não falso, porque todas elas, né, A, B e C são falsas. Vamos fechar agora o nosso colchete. O que vai acontecer? Vamos resolver exatamente como se fosse, por exemplo, uma expressão numérica. O bom é que aqui só tem duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Então, abrindo aqui, né, o nosso parênteses, nós teremos falso ou... O que acontece aqui? Ó, negação do falso vai tornar ele verdadeiro. Estou fazendo bem passo a passo. C e somente C. Agora aqui continuamos com falso. De novo, C e somente C. Abrindo o colchete. Vamos lá. Abre parênteses. Falso e... Agora, ó, não falso vira verdadeiro, certo? Fecha. Condicional não falso. Vai ser o quê? A condicional vai ser verdadeira. A negação do falso vira verdadeiro. Agora, mais um pedaço. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Vamos resolver agora o parênteses. Então, resolvendo o parênteses, nós temos ali falso ou verdadeiro. Lembra? É uma disjunção. Na disjunção permanece sempre... No caso, né, prevalece o verdadeiro. Então, só vai dar falso se os dois forem falsos. Então, apareceu um verdadeiro, coloca ali, verdadeiro. C e somente C. Aqui, falso. Fecha colchete, né? Agora, de novo, C e somente C. Abre colchete. Agora aqui, ó, na nossa conjunção, o que vai permanecer? Na conjunção entre o falso e o verdadeiro, fica falso. Então, verdadeiro. Agora vem a parte de resolver o quê? Os colchetes. Então, resolvendo esse colchete, ó, falso e verdadeiro. O que acontece no caso bicondicional? Na bicondicional, se os valores forem diferentes, ele fica falso. Então, aqui, ó, deu falso
E aí, bicondicional agora de fora, resolvendo aqui dentro agora do último colchete. Falso, verdadeiro, vai dar o quê? Vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque aqui na condicional só vai dar falso se for Vera Fischer, lembra? Então, agora ficou o quê? Ó? Falso, bicondicional, verdadeiro. Bom, na bicondicional, se eu tenho falso, verdadeiro, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar exatamente falso como resposta final. Porque na bicondicional só vai dar verdadeiro. Vamos lembrar disso? Na bicondicional, vamos colocar aqui essa regra, ó. Na bicondicional só vai dar verdadeiro se, né, nós tivermos 2 verdadeiros ou 2 falsos. Então é muito importante ter esse lembrete aqui. Olhando para as alternativas, vamos lá. O nosso valor então é falso, letra B. Então, essa aqui é uma parte bem interessante de álgebra proposicional, que nós temos que fazer a troca das proposições pelos valores lógicos e resolvendo passo a passo essas operações, certo? Então, faz com muita calma, faz com muita atenção as nossas questões aí, é muito importante que você esteja ligado, certo? Nesse passo a passo, beleza? Então agora nós vamos partir para mais uma questão. Essa questão que nós temos aqui dá um bom trava-língua. Acompanha comigo, diz assim, ó: ou A igual a B ou B igual a C, mas não ambos. Se B é igual a D, então A é igual a D. Ora, B é igual a D. Logo, então o que nós vamos fazer nesse caso onde nós temos várias proposições e elas estão escritas de forma extensa? Nós vamos escrever separadamente cada uma dessas proposições. Está aqui, ó. O que eu tenho que lembrar? Que o valor lógico delas sempre no final vai ser verdadeiro. Por quê? Porque elas são as informações dadas no problema. Nós vamos começar exatamente aqui pela conclusão. Eu já estou concluindo aqui, ó, que o B é igual ao D. Então essa informação que eu já sei que é verdadeira, B igual a D, ela vai me trazer agora o quê? Uma ideia para eu usar isso na outra proposição. Aqui, ó. Se B é igual a D, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o B igual a D por verdadeiro, que é o valor lógico dessa proposição. Isso que nós temos aqui é uma condicional. Então, vamos colocar aqui o símbolo da condicional, lembrando que o meu resultado final tem que ser verdadeiro. Então, se isso tem que ser verdadeiro, o que não pode acontecer aqui no A igual ao D? O A igual a D não pode ser falso, porque se der falso, aparece a Vera Fischer. E isso não pode acontecer, né? Para condicional ser verdadeira, não pode ser verdadeiro, falso. Então, só nos resta uma possibilidade aqui, colocar o verdadeiro também no A é igual a D. Ou seja, ó, B é igual ao D e o A também é igual ao D. Qual é a conclusão que eu posso chegar dessas duas coisas aqui, tá? Eu também tenho uma conclusão aqui, que se o nosso A é igual ao D e o B também é igual ao D, a minha conclusão é que o A e o B são iguais. Então, aonde aparecer A igual a B, eu vou colocar verdadeiro. Então, aqui, ó, na primeira parte da minha disjunção exclusiva. Como é que eu sei que é uma disjunção exclusiva? Tem um ou na frente e o ou no meio. Então, a primeira parte da minha proposição vai ser verdadeiro, certo? Símbolo da disjunção exclusiva, que é colocar o tracinho ali embaixo da disjunção. O resultado final tem que ser verdadeiro. Bom, se eu já sei que essa primeira parte aqui é verdadeira, na disjunção exclusiva, vamos lembrar que a disjunção exclusiva só vai dar verdadeiro, certo? Quando as minhas proposições forem diferentes. E ela vai dar falso se as minhas proposições forem iguais. O que acontece aqui, ó? Como eu já tenho verdadeiro, para que o meu resultado final também seja verdadeiro, é necessário que essa segunda proposição seja falsa, certo? Então, o que eu já sei? Que o B não é igual ao C. Então, se o B, vamos pensar agora pela lógica, se o B ele não é igual ao C, se o B igual ao C é falso, qual é a conclusão verdadeira a respeito disso? Que o B é
diferente do C. Então, essa vai ser a nossa resposta. Vamos procurar aqui nas alternativas, ó. Exatamente o que nós temos na letra A. O B é diferente do C, certo? Então, nós temos que fazer isso passo a passo, relembrando exatamente o valor lógico de cada uma das proposições, começando sempre pela conclusão e fazendo as substituições, beleza? Então, basicamente é isso. Agora vamos acompanhar mais uma questão para dominar de vez esses nossos conceitos sobre álgebra proposicional. Vamos lá? E vamos com tudo então para mais essa questão que diz assim, ó: considere verdadeiras as seguintes afirmações. Esther não torcer pelo Palmeiras é condição necessária e suficiente para Carolina torcer pelo Cruzeiro. Beatriz torce pelo Botafogo ou Alice torce pelo Atlético. Ou Daniele torce pelo Flamengo ou Esther torce pelo Palmeiras. Se Beatriz torce pelo Botafogo, então Carolina não torce pelo Cruzeiro, ok? Com certeza, Daniele torce pelo Flamengo. Portanto, pode-se necessariamente concluir que essa situação que nós temos aqui é muito extensa, né? Qual é a regra, qual é a dica, qual é o bizu que eu vou te dar aqui? Separa isso em, no caso ali, várias proposições compostas. Cada frase é uma proposição, nesse caso, composta. Lembre-se de outra coisa importante. O nome das personagens ali da questão, elas estão em ordem alfabética. Nós temos ali A, B, C, D, certo? Então é muito prático, né, nós observarmos isso e fica mais fácil usarmos a linguagem simbólica. Vamos observar aqui, olha só, né? Ali nós temos Esther não torcer pelo Palmeiras é condição necessária e suficiente. O que eu quero dizer aqui para você com isso? Ó? Nós vimos na proposição condicional que a primeira é chamada, né, condição necessária, a outra é chamada condição suficiente. Quando nós temos as duas coisas ao mesmo tempo, necessário e suficiente, nós temos uma bicondicional. Isso aqui já caracteriza na hora uma proposição bicondicional. Então, por quê? Como o nome já diz, se ela é bicondicional, ela ao mesmo tempo vai ter a condição necessária e suficiente em uma mesma proposição, certo? Então vamos pegar aqui, ó, Esther não torcer pelo Palmeiras. Então o que isso significa, ó? Que a negação da Esther, se e somente se, é dessa forma que nós vamos escrever aqui, ó. A negação da Esther, se e somente se, a Carolina, certo? Então tá aqui, ó. Negação do E, se e somente se. Agora a mesma coisa aqui, ó. Beatriz torce pelo Botafogo ou. Aqui é uma disjunção simples. Então, B ou Alice torce pelo Atlético. B ou A. As nossas outras proposições, olha só. Aqui já apareceu o quê? Ou e ou. Então nós já temos uma disjunção exclusiva. Ou Daniele torce pelo Flamengo. Então nós temos D ou, só que ela é uma disjunção exclusiva, tem um traço embaixo. Ou Esther torce pelo Palmeiras, certo? Olha agora aqui, ó. Se Beatriz torce pelo Botafogo, então B, e é uma condicional, né? Então se Beatriz torce pelo Botafogo, então Carolina não torce pelo Cruzeiro, negação da Carolina, certo? Com certeza, Daniele torce pelo Flamengo. Então, aonde nós encontrarmos a letra D de Daniele, nós já sabemos que se a Daniele torce pelo Flamengo, aqui é uma verdade. Então, onde nós enxergarmos a letra D nas proposições, nós vamos colocar a letra V de verdadeiro. Olha só como vai ficar fácil. Aqui, ó, nós temos já o D, então vamos substituir pelo V de verdadeiro. A Daniele torce pelo Flamengo. Então, o que isso significa? Se a Daniele torce pelo Flamengo e nós temos uma disjunção exclusiva, como todas essas proposições são verdadeiras, significa que a Esther tem que ser falso. A Esther não torce pelo Palmeiras, certo? Então, ó, o D é verdadeiro e a Esther não torce pelo Palmeiras. Então, o E é falso. Tudo que aparecer com a Esther nós vamos colocar falso, ok?
Isso já facilita bastante a nossa vida. Então o D é verdadeiro, o E é falso. Vamos lá, ó. Olha só aqui, ó. Vamos colocar aqui do ladinho. O D é verdadeiro, o E é falso. Agora fica mais fácil. Por quê? Nós temos aqui, ó, uma negação da Esther, ok? Então nós temos uma negação da Esther. O que eu vou fazer? Seria, ó, a negação, no caso, de uma coisa falsa, bicondicional, C e somente C. Agora eu tenho que saber o valor dessa proposição aqui que nós não sabemos. O que nós sabemos é que o resultado final tem que ser verdadeiro. Então vamos lá, vamos pensar bem devagar. A negação de uma coisa falsa é verdadeiro, certo? Quando que a bicondicional ela é verdadeira? Para a bicondicional ser verdadeira, os valores lógicos, no caso, tem que ser iguais. Então significa que o valor lógico da Carolina também tem que ser verdadeiro. Então eu já sei que o C também vai ser verdadeiro, ok? Então isso já facilitou muito a nossa vida. Já é uma coisa muito prática. Aqui na proposição de baixo não aparece, né? Nem o, no caso ali não aparece nem o D, não aparece nem o E e nem o C. Então nós vamos procurar agora a outra proposição que estava faltando. Olha só. Nós temos aqui, ó, o B e o não C. O que eu já descobri? Eu descobri que o C também é verdadeiro. Então vamos sempre completando isso, né? Para ficar com essa ideia na mente. O C é verdadeiro. Então, se o C é verdadeiro, a negação da verdade, né, vai tornar ela o quê? Vai tornar ela falsa. Então, o que isso significa? Significa que aqui, para o meu resultado final ser verdadeiro, já que eu tenho uma condicional, eu não posso ter a Vera Fischer. Então, significa que a nossa proposição B da Beatriz também vai ter que ser falsa. Porque se eu colocasse verdadeiro na Beatriz, ia dar Vera Fischer. Então já sei que o B também é falso, certo? Então até agora o que nós temos? Nós temos o C e o D verdadeiros e o E e o B falso, ok? Então C e D verdadeiro, E e B falso. Então o B também é falso, vou colocar aqui, fica mais fácil de nós acompanharmos essas telas, né? Então aonde aparecer agora, por exemplo, a letra B, eu posso colocar falso. Ou, que é uma disjunção simples, tem que dar o resultado final verdadeiro. O que tem que ser a minha proposição A? Para poder dar verdadeiro na disjunção, pelo menos, na disjunção simples, pelo menos um deles tem que ser verdadeiro. Então, por causa disso, eu já sei que o A também é verdadeiro. E assim nós completamos a nossa situação. Olha só, quem são os verdadeiros aqui? Vamos separar, né? Quem que é verdadeiro? Vamos lá. Verdadeiro nós temos, em ordem, o A, nós temos exatamente o C e nós temos o D. Esses são os verdadeiros. E falsos, nós temos exatamente quem? O B e o E. Aí fica mais fácil, ó. O B e o E são falsos. Vamos voltar para as nossas afirmações, ó. O B e o E são falsos. Então vou colocar aqui, ó, falso é o B e o E, certo? O B e o E são falsos. Os verdadeiros nós temos, né? O A, o C e o D. Então essas proposições são verdadeiras. Olha como vai ficar agora. Observa que nós vamos fazer isso nas alternativas também, ó. Beatriz torce pelo Botafogo. Beatriz torce pelo Botafogo é uma proposição falsa. Então só pelo fato de ter começado falso aqui e eu ter um conectivo E, eu já sei que todo o meu resultado final vai ser falso. Por mais que a Carolina torça pelo Cruzeiro, seja uma verdade, eu já sei que a minha letra A está fora. Então aqui, ó, deu falso e verdadeiro, então a minha letra A está fora. Olha agora a situação. Ou Carolina torce pelo Cruzeiro, certo? Essa é a letra B, ó. Ou Carolina torce pelo Cruzeiro, vamos pensar que ela é verdadeiro, porque a Carolina torce pelo Cruzeiro. Ou, olha só, a Alice não torce pelo Atlético. Se eu falar que a Alice não torce pelo Atlético, aqui apareceu o não. Só o fato de aparecer Alice, né? Não torcer pelo Atlético, eu sei que Alice torcer é verdadeiro. Então Alice não torcer é falso.
O que isso significa na disjunção exclusiva? Que o meu resultado final será verdadeiro. Então, a minha alternativa correta é a letra B. Então veja que além de eu fazer exatamente toda a álgebra das proposições em cada uma das frases que foram dadas no texto, eu agora tenho também que transferir exatamente essa linguagem e fazer a álgebra das proposições nas minhas alternativas, para saber quais delas, realmente, ou melhor, qual delas nesse caso, é a verdadeira. Então esse caso aqui é um caso que nós temos que estar mais atentos, né? Estudar um pouquinho mais, refazer essa questão e depois inclusive você pode ver por que a letra C, a letra D e a letra E não são corretas, certo? Por exemplo, ali a letra D, ó, Daniele não torce pelo Flamengo. É uma afirmação falsa, porque eu sei que ela torce. Ou Beatriz torce pelo Botafogo. É falso também. Então eu tenho uma disjunção onde as duas coisas são falsas. Por isso que a letra C é falsa. Olha a letra D. Se Esther não torce pelo Palmeiras. Bom, o que eu sei? Que a Esther torce pelo Palmeiras. Então se eu falar que ela não torce, é verdadeiro. Então a Alice torce pelo Atlético, né? A Alice não torce, melhor dizendo. É falso. O que eu tenho na letra D? Vera Fischer. É falso. Então tudo isso vai nos levar também, como eu falei antes, a usar essa álgebra das proposições aqui. Então fica a dica para você fazer ou refazer essa questão passo a passo, porque isso também faz parte da nossa disciplina de estudos. Eu tenho que refazer essas questões aqui que eu estou fazendo em aula. Para quê? Para que eu possa realmente entender o que se passa, para que essas ideias amadureçam e assim eu vá adquirindo também o quê? Adquirindo um bom fôlego nessas questões de prova de concurso, tá certo? Então fica aqui a minha dica e nos vemos ao longo das nossas próximas aulas. Um abraço, bons estudos e até mais.